gravar aqui. Uma historiazinha Chegou aqui. atrasado na festa. Sim, padre, vai contar a história aí. Então, Vou botar assim. olha aí, a primeira vez que eu vi o Neguinho da Perpétua tocando, que eram os músicos da nossa região na época, Neguinho da Perpétua, Raimundo Braz, Raimundo Polia, o Bariloche, sempre ficava para a Imperatriz. É, o nosso Então ficava por aqui. maior de todos. Aí em 1972, 1971, eu doido para aprender a tocar sanfoninha também. Teve a festa num lugar chamado Morcego, Pé do Rio Grajaú, né? na região do Rio Grajaú aqui, mas nas proximidades da cachoeira, para ali, naquele sentido. Fomos para essa festa muito falada, porque era 3 sanfoneiros, os 3 melhores sanfoneiros da época, como eu já citei os nomes. Então chegamos lá, cheguei por lá, chegou o Raimundo Braz, primeiro que chegou. O Neguinho da Pepé chegou atrasado. Chegou atrasado. É verdade, já tava todo mundo dizendo, não, ele não vem não sei o quê, um queimado lá, não, ele acostuma a tratar e não vim. Era bem legal, né? Aí eu ansioso para ver esse Neguinho da Pepé, eu nunca tinha visto. Tinha um amigo meu chamado Manuel Joaquim, e ele falava dele para mim. Foi um dos meus incentivadores. Aí Neguinho da Perpétua chegou, talvez tenha chegado aí por volta de 8 horas da noite, eu não tenho certeza, nem relógio eu possuía na época, né? E aí chegou, pois cadê o Raimundo Polia que morava tão pertinho? Raimundo Polia morava no Bom Acerto. E chegou, não, Raimundo Polia, ó aqui, não precisa ninguém se ofender com minhas palavras, meu jeito de falar. Raimundo Polia era todo metido. É verdade, né? Neguinho da Perpétua, banqueiro também, chegava, tá nem não, estrela, na né? fama, né? Raimundo Braz chegava cedo, ele era bom de trato, que era danado, Raimundo Braz. E aí, quando a Raimundo Polia chegou, moça, a festa já rolava há horas. Aí, não, ninguém esperava mais bem. Depois chegou, o pessoal foram receber lá fora. Era uma festa mais ou menos assim, bem prestigiada. Os músicos ali sendo prestigiados. Foi aquela multidão, a festa estava tocando e parou. Parou na hora que o Neguinho chegou, parou para receber o Neguinho. Tornou rolar a festa lá, 9 para 10 horas da noite, lá chega a Raimundo Polia. Parou a festa e foram receber. Rapaz. Era uma festa bem legal. Naquele dia, à noite foi uma criança para mim. Fiquei lá, pé sentado num banco de madeira assim, e vendo aquelas criaturas tocando. E eu doido para falar alguma coisa com eles, mas não deu certo, não tive, acho que eu não tive o peito de falar, mas eu assisti aquela festa muito animada, muita gente boa na festa. Naquele tempo, os empresários aqui do Grajaú, da época, inclusive a nossa amiga a saudosa Mundoca Galego estava na festa. A Mundoca Galego era fã do Neguinho, ela sempre foi fã do Neguinho da Perpétua, viu? Aí tá lá, e essa festa até as 7 da manhã. Nesse dia eu até arrumei uma namorada lá, a primeira vez que eu namorei na minha vida. Uma menina chamada Nilde. Não sei precisar aqui os sobrenomes dos familiares. Gente, isso aqui que tá acontecendo, isso aqui é o cheirinho do acordeon, que de Grajaú. Sanfoneiro era respeitado. Todo menino velho, já tinha idade de ser homem, mas eu não sou besta para ficar velho ligeiro, então eu ainda era menino, né? Desta feita eu era menino mesmo. Aí tudo bem, a primeira vez que veio, eu fui embora no outro dia muito feliz. E aqueles 3 sanfoneiros tocando ali, e eu observando ali as animações. Quando um tocava, o outro parava. Um não tinha capacidade de acompanhar o outro. Eles não tinham essa cultura de estudar harmonia na época, né? E tocava. Naquele tempo, o Neguinho da Perpétua já tocava um repertório que chamava muita atenção. Era Teixeirinha, um sertanejão diferente, uma gaúcha, a música tinha música gaúcha. Inclusive ele tocava uma música que dá o nome da fazenda de vocês, Fazenda do Neguinho. Fazenda Alvoredo. Eu acho que talvez por isso ele começou a se fissurar nessa música, ele tocava muito, e a música tinha muito sucesso. Eu cansei de estar no lugar tocando. Sombra de Alvoredo, ele cantava Pé de Alvoredo, então, cantava. Sombra de Alvoredo. As pessoas pediam aquela música não sei quantas vezes. Como eu costumo contar para vocês que são jovens, na época, o sanfoneiro soubesse tocar 10 músicas, ele estava feito para tocar 10 anos. Hoje não, você tem que pegar 10 músicas por semana. Senão não vai agradar. É verdade. Então ele tocava assim. Foi aquela primeira vez, para mim foi
como realizar um sonho, ver aquele povo ali, aqueles sanfoneiros importantes tocando. Eu guardei isso na minha memória até hoje, graças a Deus. Então, mais ou menos assim, quando eu vi ele pela primeira vez. Depois surgiram outras oportunidades. Ok, falar com ele foi que foi difícil. Falar, tipo assim, chegar, né, para poder... Eu ainda falei com ele, não é preciso, vou dizer, nós estamos só conversando. Eu consegui, aí em 72 eu ganhei a primeira sanfona, isso aí em 72. Aí eu fiquei buscando os sanfoneiros para me darem aula, me ensinar alguma coisa. Naquele tempo já se falava que tinha Zé Lagoa pelo Grajaú, eu andei procurando Zé Lagoa, assim e tal. Para mim eu achei ele assim, como se fosse montar areia para meu caminhão, porque ele, a Zé Lagoa era todo assim, orgulhosão, não conversava com a gente direito. Ele era gente boa, aquele jeito. Depois eu descobri que era o jeito dele, não tinha nada a ver. E aí então eu busquei o Ramo do Brás, um dia tocando uma festa lá na nossa região do sertão que não morava, ele tocando uma festa lá, pedi para ele alguma coisa, me deu atenção, agradeço ele até hoje por isso. Me deu atenção e eu falei do meu plano e ele disse que eu poderia ir para a casa dele e ainda me disse mais, eu devo essa a ele. Não, devo não, porque ele não quis que eu pagasse. Podia ir, não levar nada não, e lá tinha tudo tinha na casa dele, ele morava, parece que era São Brás. É mais ou menos assim o lugar que ele morava, não era na Formosa que ele morava, no sertão. Não sei se... Eu não estou precisando bem aqui o nome, mas era mais ou menos isso, parece. Sei que ele morava para o interior e eu não fui, que meus pais não deixaram. Eu era bem menino, governado pelos pais, né? Então não fui. Procurei o Neguinho. Aí veio aqui dessa opção. Como é que o mundo gira assim, que a gente faz uma amizade, que eu tenho uma amizade até hoje com o Neguinho. E o nosso encontro foram decepcionante. Lá vai aquele menino velho de calção, mais feio que um plebeu. Ele foi tocar uma festa, inclusive Dona Mundoca Galega, eu estou dizendo, Dona Mundoca Galega era fã do Neguinho, cara. Ela mandava buscar para ela, a festa tinha que ter Neguinho da Perpétua. Eu tô vendo, Neguinho morava no sertão. E ela era uma moça aqui da cidade, empresária, tinha grande loja de tecido, entendeu? Era empresário da nossa época, daquela época, né? E ela, inclusive, ela é mãe do Zé Neto. Sei, amigo Zé Neto. Conheço demais, eu conheço. Então, assim... Hoje ele tá sendo não, o Zé da Mundoca não, né? Não, o Zé Neto mora em São Luís. Em São Luís, é Zé Neto. Sim, entendi. Eu sei que é o Zé Neto. Aí pode continuar. Lá vai, eu pedi meus pais, ninguém quis ir para essa festa no lugar chamado Vão de Porteira. É também na beira do Grajaú, voltando da cachoeira para cá, assim. Desse lado aqui que nós estamos, do mesmo lado da Formosa aqui. Aí deixaram eu ir, porque eu precisava falar, porque eu estava buscando um aprendizado, rapaz. Lá vai eu, cheguei lá. Matuto demais, graças a Deus. Não tive direito a um jantar. Não tive direito de dançar uma parte, que eu não tinha coragem de tirar as meninas, que a menina costumava me enjeitar, né? Chamar elas para dançar, ela fazia assim. Olha, gente, como é que é a história verdadeira? Feinho, pequenininho, ninguém Só um pouco da história de Cheirinho do Mará, Cheirinho do acordeão. Depois ele vai contar a história dele depois. Eu cheguei lá por volta de umas 5 horas da tarde e pelejei para falar com esse Neguinho, nunca deu certo. Quando ele começou a tocar, eu peguei, fui bem para pertinho dele, fiquei. Até que, como ele tocava, tinha aquelas paradinhas. E lá vai eu falar com esse Neguinho, olha a minha decepção. Esse rapaz não me respondeu. Eu falei com ele várias vezes. Rapaz, aquele menino tímido, quando eu já dei lá para 2, 3 horas da manhã, talvez, e eu ali quietinho, é evidente que eu senti muito sono, né? Não estava acostumado com isso. Aí eu falei com ele, quando ele parou ali bastante, e eu vi ele comendo alguma coisa, tomando alguma bebida lá, se eu não me engano, era cortesano. Cortesano, que ele estava bebendo. Quem trazia bebida para ele? Dona Mundoca. Saudosa Mundoca, gente muito boa, gostava dos músicos. E era fã do Neguinho, o melhor músico do mundo para ela, chamava Neguinho da Perpétua. E aí, quando eu encarei ele assim, eu ainda vi que ele me olhou na minha cara assim e não me respondeu, ele estava todo se achando. Se achando, né? Famosão. Aí não me deu atenção, naquele momento ali eu senti um choque grande na minha alma. Só fui dar um tempo ali assim, quando eu vi que tinha disfarçado bastante, eu saí com vontade de ir embora. Não tive coragem de ir, que estava escuro para mim ir embora, cair aquelas varedinhas de sertão.
tinha o curral era daqueles varãozinhos assim, ó. O varão. Eu cheguei a ver, ainda cheguei a ver ainda. Não era curral construído, aquela cerquinha de varão, bota as estacas assim, ó. Tinha vezes que botava e o pau aqui em cima. Tinha vezes que botava dupla assim, ó. Ficava eu subi ali e sentei, fiquei ali chorando, não deu outra, chorando. Eu só pensando o que eu faria da minha vida. E quando chegasse em casa, que meus pais não queriam que eu fosse. E quando eu chegasse lá, que todos iam saber do que tinha acontecido. Aí quando o dia vermelhou lá do sol sair, eu peguei o beco. Cheguei em casa, estou desconfiado. Eu não ia contar. Mas logo eles me encararam. Foi meu pai era um homem calado. Pois ele me encarou, porque eles não quiseram que eu fosse. E eu fui não numa teimosia, mas numa insistência. Insistência de um sonho, eu disse, né? Não, tu falou com o sanfoneiro? Não, com o tocador, não chamava sanfoneiro. Falou com o tocador? Rapaz, falei, não, ele não me atendeu, não. Eu disse pra ele, pai, ele não me atendeu, não. Rapaz, humilhação. Lá se vem ele e minha mãe, me disseram um monte de coisa, pra tu não ir, que não sei o quê. Aquela humilhação dele, me senti muito para baixo. Eu fiquei triste muito tempo. Entendo. Aí tudo bem. Aí depois eu procurei, que tinha o Feitosa também, que desculpa, eu não citei o nome. Aí eu procurei o sanfoneiro Feitosa. Aí o Feitosa, eu ensino. O Feitosa gostava de dar aula de música, ele gostava. Sim. Apesar que ele não tinha conhecimento do estudo, assim, eu estou falando com respeito, não tinha conhecimento teórico. É isso mesmo. Entendeu? Era um bom tocador também, mas não tinha conhecimento teórico. E aí eu procurei ele se franqueou a me ensinar, mas disse que eu tinha que vir para casa dele. Era tudo que eu queria, rapaz. É a oportunidade, né? Aí eu morava no interior e ele já morava na cidade. Ele estava casado, aí uns 2 ou 3 anos de casado com a dona Bentinha, mulher gente boa, gente fina, mulher linda. Linda, minha amiga, tem muito amor por ela. Sim. E aí, quando eu vinha sempre no Grajaú fazer as compras de casa, aquelas compras da roça, do atraso, naquele tempo do atraso, eu vinha fazer aquelas comprinhas básicas. Eu vinha por quê? Porque eu era obediente, eu saía e tinha hora para chegar, era assim. Olha isso, né? Aí eu vinha, aproveitei para ir na Casa Feitosa, ele cobrando naquele tempo. Eu estou falando 1972. Ele cobrou 700 mil cruzeiros. Rapaz. 700 mil cruzeiros, eu não sei o que seria hoje. Mas para vocês terem uma ideia do que eu estou falando, sabe quanto era a diária de um homem na roça? 2 contos. Rapaz. 2 contos. Veja que eu trabalhando todos os dias, eu não ia juntar esse dinheiro. Rapaz. Nem que eu não comesse, não vestisse, eu não ia arrumar esse dinheiro. Era então, muito. Sem chance para mim. Meu pai não podia pagar essa aula para mim. Coitado. Era um homem pobre, meu pai, não tinha recurso. Então lá vai o cheirinho. Desisti desse também. Vou procurar outro. Balói morava em Imperatriz. Eu sempre tive o pensamento dele, que eu sempre via falar que era o melhor, porque realmente era, graças a Deus. É verdade. O melhor que o Maranhão já produziu até ontem. Até Talvez hoje tenha alguém melhor. Mas até ontem eu não vi. É verdade. Aí um dia, eu não vou contar a história toda, vai encher o celular, mas se quiser, eu direito. Aí depois o senhor conta a história. A sua história depois o senhor conta. Isso aqui é um fato que aconteceu. Eu vim, procurei o Balói, mas eu vou saltar um pouco aqui, porque é bem longa a história que eu tive entre eu e o Balói. Quando ele me deu um sim, mas quando eu botei a cara de verdade, eu estou saltando algum ponto. Na outra vez não então, fazer entrevista maior, não fazer entrevista. Ele me disse alguma coisa ao contrário, e eu entendi que ele estava me tirando de tempo, e eu já estava machucado pelos outros. Pelos outros, né? Eu estava machucado pelos outros, e agora eu estava fissurado nele por saber que era o melhor. Era o canal para mim aprender alguma coisa direito. Então, aí eu desisti e fui me virar sozinho. Não, só Deus na causa. Só Deus na causa, graças a Deus. Aprendi a soletrar, a música. Aprendi, dá pra roer. Obrigado por me ouvir. Tá bom. Um cheiro pra vocês. Valeu. Gente, porque, tipo assim, eu perguntei aqui, ele ia contar a história. Eu perguntei se eu poderia filmar. E o cheirinho do acordeão dizia, pode filmar. Eu sou afilhado dele, né, Adriano, filho dele da Perpétua. Aí só um pouco da história. Depois nós vamos fazer uma entrevista contando a história da carreira dele. Vamos fazer assim, uma coisa simples, vamos procurar um lugar. E ele vai contar toda a história, porque ele deu uma pulada aqui porque é muita coisa, a história é grande, como foi a carreira, como foi o começo da vida dele. Assim, eu tô sendo um repórter hoje aqui, não é dos melhores, mas a gente tenta fazer o melhor. E obrigado a quem vê esse vídeo e tenha uma boa tarde ou boa noite. Hoje parece que é 5 de maio de 2022.
Bom, é daqui onde não marcar a entrevista para ele contar a história do começo da carreira dele, de cheirinho do acordeon, viu? Essa história que ele contou foi do conhecimento da primeira vez que ele viu meu pai, Neguinho da Perpétua, viu? E valeu, gente. Até a próxima.